Os vivos sabem que hão de morrer. Aí todo mundo sabe. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto sabe qual é o número da Mega Sena que vai sortear? O morto sabe quem vai ser o próximo campeão paulista? Quem vai ganhar a eleição? Não sabe nada. Morto não sabe nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Não sabe nada. Os mortos não sabem nada, diz o texto bíblico. Nem tampouco terão eles recompensa. Olha o que diz o texto bíblico. E aqui é uma coisa triste. Porque sua memória... O que é esse jaz no esquecimento? Sabe o que está dizendo o texto bíblico? Exatamente isso. O vivo sabe que vai morrer. O morto não sabe nada. E diz mais, o morto vai ser esquecido. Quer ver como o morto é esquecido? Quantos aqui sabem o nome dos 4 avós? Levanta a mão. Dos seus 4 avós. Estão levantando devagarinho, tá que nem pipoca, né? Sobe aqui e vai subindo. Vai estourando os milho. Beleza. Agora, quem não sabe o nome dos 4 avós? Levanta a mão. Olha que coisa triste. Por que eu estou dizendo que é triste? Está vendo? As minhas 2 filhas estão ali, ó. Olha como a Bíblia está dizendo a verdade. Pode ser que os filhos das minhas filhas nem saibam meu nome. Nem saibam quem eu fui. E vai saber quando vai no túmulo, vai, quem que é esse aqui? Ah, esse aqui é teu avô. Ah, é? Vai ser esquecido. Olha que coisa trágica. Nós não lembramos o nome dos nossos avós. Agora, se eu piorar e for para bisavô, aí vai ficar complicado. Porque quantos bisavós nós temos? 8. Quem sabe o nome dos 8 bisavós, levanta a mão. Agora eu quero ver. Alguém levantou a mão lá atrás. A senhora lembra o nome dos 8 bisavós? Não lembro. Ninguém lembra. Se você não fizer uma grande contribuição e seu nome vira nome de rua ou de praça, de resto você vai ser esquecido. Porque de outra forma vão esquecer você. Inevitavelmente. O morto vai ser esquecido, diz o texto bíblico. Vão esquecer você. Eu não quero que você fique depressivo e saia daqui triste. Mas essa é uma realidade que a Bíblia está dizendo. Morto não sabe nada. Ele está sendo esquecido, isso sim. Mas alguns tentam ressuscitar os mortos e fazer com que os mortos falem. E nós sabemos que Jesus falou que o morto está morto, mas a serpente diz que não está morto. Tal como a nuvem se desfaz e passa, diz Jó. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Quem desceu não sobe mais. Foi para a sepultura, fica lá. Nunca mais tornará a sua casa. Nem vai vir puxar o pé na cama. Está morto. Não volta mais. Não vem mais. O lugar onde habita, o conhecerá jamais. Ele foi embora. Não há interação entre os mortos com os vivos. Vejam só. Olha o que Jesus falou sobre a morte. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 11. O contexto aqui é a morte do amigo de Jesus, chamado Lázaro. E aqui, em João 11, Jesus nos dá algumas dicas do que é exatamente a morte. João capítulo 11, verso 11. Diz aqui Jesus: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, porque para Jesus a morte é como um sono. Vamos ao verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Esse foi o diálogo de Jesus com uma mulher que havia acabado de perder o seu irmão. Agora vejam só, Jesus fala exatamente para ela: Marta, o teu irmão vai reviver. E ela falou assim: eu sei, Jesus, ele vai reviver quando? Ele já está no céu olhando por ela? Não. Ele estava num outro plano astral com seu espírito evoluído? Não. Marta deixou claro: Senhor, eu entendo, eu sei, ele vai ressurgir no dia da ressurreição. Está claro. Esse era o ensino de Jesus. Isso foi o que Jesus deixou claro. A morte é um sono, e como um sono, todos aqueles que estão dormindo vão acordar. Há uma esperança além do túmulo. A morte não é o ponto final, é a vírgula. Mas ao mesmo tempo, no dia da ressurreição, se existem pessoas já no céu ou no inferno, quem é que vai ressuscitar? Vejam só, digamos que exista a vida depois da morte. E está aqui o pastor Vinícius. Vem cá, pastor Vinícius. Alguém tem que ser o exemplo. Fica tranquilo. É boa essa ilustração. Eu já coloquei ele em coisas piores. Essa aqui é das melhores. Pastor Vinícius é um homem caráter, íntegro, fiel, reto, honesto, bondoso. Está gostando? É uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. Mas um dia, pastor Vinícius morre. Fica aqui. Não, deixa eu ver onde você vai morrer. Senta aqui na pedrinha aqui. Pastor Vinícius morre. Bom, no nosso contexto aqui, digamos que exista vida depois da morte. O corpo morreu. Agora, se existe alma, a alma dele tem que desencarnar. Se ele é tudo aquilo que eu falei que ele era, para onde ele vai? Para o céu ou para o inferno? Para o céu. Então é para o céu. Como a história é minha, eu vou escolher quem eu vou ser. Eu vou ser Jesus na história. E eu escolhi o personagem melhor. E falei: pastor Vinícius, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao céu, que bom que você está aqui, é uma alegria, dá um abraço aqui, seja bem-vindo, a vida eterna para você. Olha só que céu bonito que eu preparei para você, está vendo? Árvores bonitas, gramado, cavalinhos, água, ninguém usa sapato aqui, não tem IPTU, não tem conta de água, não tem conta de luz. Você pode andar para lá e para cá, não tem que pagar IPVA, está tudo certo. Não tem taxa de lixo, não tem nada. Não tem nada, não tem CT para você fazer suas irregularidades, que eu sei que você anda fazendo muito. Tá? Então, vira para cá. Então, está aqui o céu. Fica aqui no céu, sinta-se à vontade no céu. O céu foi preparado para você, porque tem vida depois da morte, e ele, fiel, está lá no céu. Bom, está ele lá no céu. Agora vejam só. Marta deixou bem claro: Jesus, eu sei, eu entendo o seu ensino. Meu irmão vai ressuscitar no último dia, no dia da tua volta. Agora vejam só, se já está todo mundo no céu ou no inferno, quem é que vai ressuscitar? Só tem um jeito, só tem uma forma de dar certo. Jesus, no dia da volta, fala assim: atenção, santos do céu, voltem para a terra, todos lá para os túmulos onde vocês estavam. E eu vou voltar com poder, com glória, com majestade nas nuvens do céu, e eu vou dar ordem e vocês ressuscitam. Aí volta todo mundo para a tumba. Vai lá para a tumba, volta para a sua tumba ali, ó. Volta para a tumba. Tem até flor já na sua tumba aí.
Aí fica aí na tumba. Aí volta, todos os mortos voltam para a tumba. Aí Jesus volta. Aí Jesus vem. Aí lá do céu ele dá ordem aos fiéis que ressuscitem. Ressuscita, fiel. E ele ressuscita e faz cara de paisagem, de alegria, como se fosse uma grande surpresa para ele, porque ele estava no céu há 5 minutos atrás. Aí ele ressuscita feliz e volta, e Jesus faz uma encenação, oh, bem-vindos aqui, e vai, e põe todo mundo para dentro do céu de novo. Se Jesus já levou as pessoas para o céu, não tem ninguém para ressuscitar. O ensino bíblico é claro, mas vejam, a serpente está falando alto e está enganando pessoas. Olha, eu estou falando isso para vocês, abrindo meu coração, por favor, não fiquem bravos comigo. Porque outro dia uma menina ficou brava comigo. E ela lá na igreja de Tremembé, falou assim, pastor, eu acreditava que a minha avó estava no céu. E eu falei assim, me desculpa, mas eu não posso continuar contribuindo com o seu engano. Eu estou falando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. O ensino bíblico tem que ser a resposta. Como eu falei para vocês, não são os mortos que dizem onde eles estão. Não são as cartas, não são as conchas, não é a mão. Não são os espíritos que falam da sua evolução espiritual ou sua regressão espiritual. A resposta, quem pode dar é aquele que esteve morto e reviveu, Jesus. Ele sabe o que é, ele mostrou o caminho, ele conhece o caminho. E a solução para o problema da morte não é desencarnação. A solução para o problema da morte não é vida no paraíso, mas a solução para o problema da morte é a volta do Senhor Jesus, é ressurreição. Obrigado, pastor Vinícius, por sua contribuição. É exatamente isso que Jesus está alertando, nos mostrando o que de fato é a morte. E quando nós olhamos a história, no passado, no começo da tradição cristã, sempre foi comum os cristãos se sepultarem uns perto dos outros. Esse cemitério que você está vendo aí, é o cemitério que fica na Fazenda Passos, na cidade de Rolante. Lá tem a igreja adventista, do lado tem o museu, porque daquela igreja saíram os pioneiros que formaram boa parte das igrejas adventistas no Brasil, foram os primeiros a entrarem no trabalho ministerial. E nesse cemitério, vocês percebem que todos os túmulos estão virados para o mesmo lado. Eles estão todos voltados para Orion, porque é de lá que o Senhor Jesus vai voltar. Os cristãos na história se sepultavam uns ao lado dos outros, porque eles tinham a esperança de ressuscitarem e se reverem rápido na ressurreição. Exatamente o que acontece nesse cemitério, onde está sepultado o primeiro pastor adventista brasileiro, José Amador dos Reis. Esse é o túmulo dele. Voltado para Orion, ao lado de outros túmulos, de pessoas que aguardam a volta do Senhor Jesus, que esperam Jesus voltar. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 18. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 18. Diz a Bíblia: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em outras palavras, aqueles que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O consolo é a ressurreição. O consolo é a promessa de Jesus. O consolo é que o que ele falou que ia fazer, ele vai fazer. E na volta de Jesus, como era no começo, voltará a ser no fim. Como foi o mundo quando Deus criou, antes do pecado, o mundo voltará a ser no tempo do fim. Esta nova terra que Jesus promete nos dar quando Ele voltar, quando for ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ela terá 3 importantes e significativas mudanças. Primeira, mudança no mundo natural. Olhe para a natureza. Olhe para a forma como o mundo está hoje. De vez em quando eu gosto de ver aqueles programas de animais e que tem aquelas escapadas. Estão as zebrinhas lá comendo, tranquila, bebendo água. E de repente no meio da vegetação aparece o leão, ou melhor, a leoa. E ela aparece assim, abaixa. E ela vai andando devagarinho, devagarinho. E eu fico na expectativa vendo aquela cena. E de repente a leoa sai em disparada em cima das zebrinhas. E as coitadinhas das zebrinhas saem correndo, sem saber para onde ir, sem saber como fugir. E toda vez que eu vejo isso, eu torço para a zebra. Eu torço mesmo. Vai zebra, corre zebra, vai para o lado de lá zebra. E a zebra vai correndo, mas chega uma hora que a zebra não consegue. Ou uma zebra está passando ali do outro lado e a leoa vira e bum, derruba. Aí quando derrubou, acabou a vida da zebra. E aí os leões vão lá e comem, enchem a barriga, o estômago e ficam tudo deitados depois de pata para cima. Vão lá se refestelando na refeição que tiveram. Olha que coisa terrível. Eu torço para a zebra, mas ao mesmo tempo, se o leão não fizer aquilo, é ele que morre. Marca do pecado. Onde um animal, para sobreviver, tem que matar o outro. Deus fará mudanças no mundo natural. Um animal não vai precisar mais matar o outro para sobreviver. Como era no começo, os animais eram mansos, não brigavam e nem se matavam. Voltará a ser no fim. As tempestades, os terremotos, que toda semana nós estamos agora nos acostumando a ouvir. E não é terremoto pequeno, é tudo 7 graus, 6,5, 7,7. Não são pequenos tremores, são terremotos violentos. Alguns estudiosos falam de um terremoto chamado Big One, que será um grande terremoto, que pode acontecer em pouco tempo e que esse terremoto acabará com a vida humana na Terra. Porque será um tremor como nunca houve antes. Esse tremor acontecerá, adivinha em qual continente? No americano. E segundo alguns estudiosos, o terremoto dessa semana do México, 7,7, já é um anúncio do Big One que está por vir. As mudanças acontecerão no mundo natural. As mudanças acontecerão na natureza humana, na nossa natureza, na minha, na sua natureza.
essa natureza terrível que nós temos, que nos leva a fazer aquilo que é errado de uma forma tão simples e fácil. E fazer o certo se torna difícil e complicado. O que é pior, fazer o errado é legal, e fazer o certo é careta,